Primeiro lembrar que a soja, gente, é uma leguminosa. Assim como o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, é uma leguminosa. Eu acho que as pessoas olham, pensam na palavra soja e imaginam um uma monstrinho coisa, assim, ó. Cara, não. Do mal. A soja é uma leguminosa, da família do feijão. A mesma questão, claro, que tem uma característica diferente. Assim como o grão de bico é diferente do feijão, o carioquinha, tá? E o que muda nessa história toda, tá? Não muda nada. O que acontece, né, lá atrás, é que a soja, ela foi estudada, como todos os grãos são, né, e descobriram um composto bioativo, né, que a gente chama de fitoquímico na soja, que se chama isoflavona, em uma quantidade bem importante, né, que não é um composto, tem outros alimentos? Tem, mas em menor concentração. No caso da soja, numa concentração mais alta. E olharam lá no microscópio para ver a molécula dessa isoflavona e viram, nossa, é igualzinho o estrogênio. Estrogênio é hormônio feminino. Lá e logo vieram vem aquela coisa empírica de achar. Já vem a correlação direta. A correlação direta de achar. Olha, então isso aqui eu vou chamar de o hormônio estrogênio é muito parecido com a isoflavona, que vai ser chamado de fito-hormônio. Então, como se ela pudesse exercer a função da estrogênio. O estrogênio é um hormônio feminino que tem várias funções. E que, gente, né, a gente é humano, a planta é planta. Vamos diferenciar aí, né? Primeiro, o hormônio da planta é dela. Né? Exato. E aí, o que acontece? Todas essas suposições vieram com estudos que fizeram… então vamos ver o que vai acontecer se consumir muita soja. Só que se consumir muita soja, estudos feitos com pouquíssimas pessoas… né? Isso a gente sabe que em termos de ciência não é válido. Que deram lá o equivalente, por exemplo, a 4 litros de leite de soja pro pobre, coitado, todo dia. E viram que o cara tiveram algumas alterações. O estudo querendo encontrar um problema. Só que assim, se eu tivesse 4 litros de suco de laranja, com certeza eu ia achar alguma alteração. Gente, porque não é natural, não é equilibrado consumir dessa forma. Enfim, só que com os anos, isso na década de 80, 90, que esse mito se instaurou, falando que a soja poderia dar alterações hormonais nos homens, que poderiam desenvolver peitinhos, ginecomastia, meninos… Daí já pega numa questão estética, uma questão de ego também, da masculinidade. Afeminados, meninas com menstruação precoce, puberdade precoce. Várias coisas que não… Cara, por que se achava isso? Que se achava que o próprio, né, a isoflavona tivesse uma ação hormonal. Só que depois vieram os grandes estudos que mostraram que não tem, tá? Para um hormônio… Primeiro que ninguém consome tanto, né? E segundo que não tem. Não tem, por quê? Porque a isoflavona, por mais que ela pareça o estrogênio, ela só é parecida. Ela vai… Para um hormônio poder ter uma ação, ela tem que ir lá. É como se fosse a chave à fechadura. Você tem que pegar a chavinha, que é o hormônio, abrir a portinha para entrar dentro da célula. Só que a isoflavona, ela encaixa na fechadura, mas só que ela não gira a chave. Isso. Então ela não exerce nenhuma ação hormonal. Então aí vem o grande mito, não tem essa ação. Não. Tá? Então tudo que se falou dessa questão de hormônio não tem nada a ver. A gente já tem revisões na literatura científica muito, muito forte, muito robusta, mostrando que não tem nada a ver. Exato. E aí a gente produz os nossos hormônios e eles têm atuação, né? Então ela não vai desfazer a atuação do nosso hormônio que tá ali e nem aumentar, potencializar. Ela não age como um potencializador. Não vai, não tem ação. E aí, os estudos que foram estudar tudo isso mostraram o contrário. Mostraram que quem consome soja com regularidade, assim como as populações também mais longevas do mundo, por exemplo, os orientais, que consomem muita tempê, muito missô, muito tofu, né, o molho de soja e tudo mais, tem uma longevidade maior, né, e tem menor incidência do quê? De cânceres relacionados às partes hormonais, tanto nas mulheres como nos homens, menor incidência de doenças cardiovasculares. Por quê? Existem componentes na soja, por exemplo, que auxiliam na redução do colesterol, tá? Então, ou seja… mais uma vez, a gente tá falando de uma leguminosa, tem fibras, tem outros fitoquímicos além, né, da isoflavona, vai ter também carboidratos, vai ter um monte de coisa ali dentro. Então, assim como as outras leguminosas também vão fazer isso, a soja também faz. Né? E ela também vai ter esses outros efeitos extra de redução de risco de câncer de mama. E não só da redução do risco, mas também redução de metástase, né? Redução de reincidência. Então, isso é muito importante também de falar. E assim, consumo regular. Não é comer o tofu uma vez a cada 15 dias. O consumo regular de soja e todos os seus derivados, como tofu, o próprio tempê, está correlacionado
ao contrário do que os mitos, os fake news falam, está correlacionado muito mais à saúde, à prevenção de alguns tipos de câncer que são muito importantes, tá? E nada a ver com essa questão hormonal. E ela não só previne o câncer e não tem essa ação hormonal, como ela é muito boa, ela também ajuda, por exemplo, nas mulheres que têm menopausa, a diminuir fogacho e a também recuperar a massa óssea. Não é nem só a mulher na menopausa. O estrogênio, ele é muito importante para a nossa manutenção de massa óssea. Então, quando a gente entra na menopausa, a gente vai acabar perdendo massa óssea. Isso é inevitável, é uma coisa que acontece ao longo da vida. E os fitoestrógenos da soja, eles não vão ter nenhum efeito ruim. Eles vão ter efeitos bons em relação a câncer, em relação a doenças cardiovasculares e também em relação à massa óssea. Eles vão auxiliar o corpo, nesse momento que a gente não tem mais estrogênio, a reduzir os efeitos de perda de massa óssea e ainda por cima aumentar um pouquinho a massa óssea. Ou seja, viva o tofu, viva o tofu, viva o tofu, vambora. Mas e aí? E o transgênico? Porque sabia? aí que dá o problema, né? Aí que dá o problema. Então, mas daí é aquela história. Hoje no Brasil, mais de 80% da soja produzida vai para o consumo dos animais, para fazer ração. Então, ou seja, quem que come mais soja? Quem come mais soja são os animais. Ou seja, a soja transgênica é um problema? É um problema para o meio ambiente, porque a soja transgênica, ela é resistente aos agrotóxicos. Então, ela foi feita para isso. Para isso. Então, o que acontece? Hoje, numa monocultura de soja transgênica, recebe uma carga muito maior de agrotóxicos. Então, a gente tem uma toxicidade do ambiente e do próprio grão maior, tá? Então, só que assim, a grande parte desses grãos são direcionados aos animais. Então, quando você come o queijo, quando você come o ovo, quando você come qualquer tipo de carne que se alimentou de ração, você está comendo bioacumulados todos esses agrotóxicos. E hoje a gente tem estudos que comprovam que a maior relação que existe, a maior exposição aos principais agrotóxicos está nos alimentos de origem animal do que nos alimentos de origem vegetal. Por causa dessa acumulação que acontece no tecido gorduroso. Exato. Esses componentes, eles têm afinidade com gordura e vão se acumulando. Isso. Tá? Então, é ruim comer soja transgênica? Enfim, pela transgenia não existe nenhuma evidência. Você está consumindo um produto com um alimento com mais agrotóxicos. Então, se você puder consumir, preferir a não transgênica e melhor ainda, e que a orgânica. Olha, eu nunca vi um tofu de soja transgênica. Não, hoje nunca vi. O que vai para alimentação humana normalmente é não transgênico. É não transgênico. Então, não se preocupa. Olha, tu é vegetariano ou tu tem um amigo que é vegetariano e essa pessoa tá consumindo mais soja, que até é uma falácia, né? Porque, cara, o que eu consumo de soja, por exemplo, é mais tofu mesmo. Então, a gente não fica consumindo todo dia um monte de soja. Exato. Não, ninguém fica. Então não é um problema. A variedade na alimentação é o ponto máximo da nutrição. Exatamente, é isso. Tá? Então você vai consumir soja? Vai, mas não precisa se entupir de soja. Não, né? De nada. Não se entope de nada, nenhum excesso. Tá? E para com mito, fake news de soja, esquece também. Acabou. Viva a soja. Viva a soja, maravilhosa. Viva a soja. E pronto.